Alô, alô, companheiros e companheiras, camaradas! Estamos nas ondas! Urra! Estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você estiver vendo. O importante é que estamos nas ondas. Firme. Vamos avançar. Bom, para dar início aos trabalhos aí, eu vou abrir a lojinha. Pedir a vocês aqui aquele apoio legal na venda aqui do Exército Vermelho na Mira de Vargas, um livro importantíssimo que está repleto de informações sobre o Brasil na guerra, inclusive como que o Brasil viu a guerra e a censura sobre a vitória soviética em Moscou, Stalingrado e Kursk. Quem não comprou, compra, que vai ver documentos inéditos, secretos, sigilosos do Exército, da Polícia Política, de figuras importantes do governo e até documentos do Itamaraty. Muito importante. O livro custa R$ 80, com frete grátis para todo o Brasil. E eu indico aos camaradas e às camaradas que comprem, que é uma verdadeira aula de Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, no mesmo rastro está aqui Aço Vermelho, os segredos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Certo? É um livro que conta todo o operativo soviético no teatro de operações da Europa e é importantíssimo para se ter ideia do papel que os soviéticos jogaram. Inclusive está aqui discriminado os vários países que os soviéticos libertaram do jugo fascista. Não deixe de comprar, que é muito bom. Nesse mesmo caminho, eu peço toda a ajuda de vocês. Por quê? Porque tem livro novo na área. Deixa eu ver se está aqui o livro novo na área. Tem livro novo na área. Deixa eu mandar aqui. Espera aí que ele está por aqui, em algum lugar. Ele está sempre fugindo. Eu não sei porque que eu apaguei aqui o negócio do livro novo. Para a turma que ainda não viu. Está aqui o livro novo na área, que é um livraço. É um livro que conta o papel do camarada Joseph Stalin a partir de documentos, entrevistas, ordens de batalha, decretos governamentais durante toda a Grande Guerra Patriótica. Então, o livro é inédito no Brasil, é um trabalho hercúleo da família do companheiro Ricardo Quiroga Vinhas, por eles que traduziram isso lá no remoto ano de 1996. E, deixa eu ver se já chegou aqui. A internet está meio rateando aqui hoje, para variar. Chegou, está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a imagem e botar. Epa, o que houve? Só alguma coisa aqui que eu não sei. Abriu. Deixa eu salvar aqui na nossa pastinha de hoje e aí tudo ficará bonito. Pronto. Deixa eu ver se eu mostro aqui agora para vocês o livro novo. Aqui está o livro novo. É um livraço também, mais detalhes do livro mais à frente, né? Mas é um livraço. Coisa de super novidade. E coisa que só o Guerra Patriótica tem. Esse tipo de coisa é difícil conseguir, mas nós estamos aí na linha. E as nossas conexões com a antiga União Soviética nos permitem ter um livro desse tão importante, muito bem traduzido pela família Quiroga Vinhas. E essa é uma segunda edição, cheguei a lançar uma primeira edição há muito tempo atrás, poucos exemplares, a editora era uma porcaria, o trabalho gráfico uma merda, mas agora a gente tem a nossa querida Gabriela e temos o nosso querido comandante Brito. Então essa turma aí achou esse livro lindo, e eu espero que ele custe em torno de R$ 80 também. Então, maiores informações no decorrer do período. Mas já fiquem preparados, que esse é o livro que vai tacar fogo no primeiro semestre de 2024 e lá no segundo semestre
de 2024, já tem outro livro, o relançamento do livro A Segunda Guerra Mundial, 70 anos depois, porque a gente, ano que vem, vai lançar o Segunda Guerra Mundial, 80 anos depois. Né? Então, nós estamos aí repleto de novidades no mundo literário. Então, aguarda aí os companheiros que puderem, já se preparem, mas a gente precisa vender esses dois aqui, ó. Esses dois livros aqui a gente tem que vender. Preciso da ajuda de vocês para a gente poder fazer caixa e tacar fogo naquele ali. Me ajuda também com as nossas queridas plaquinhas. Sinaliza contra o fascismo. Tá aqui, ó, as nossas plaquinhas aqui para a gente meter bronca. Compra, que é bonita, confirma com quem já comprou. Enfeita aí tua casa, enfeita teu trabalho, sinaliza aquele parente reacionário, aquele amigo meio fascistinha, ele já chega, já vê isso, já trepida e enfia a língua no saco e não fala bobagem. Primeiro que tudo. Bom, vocês estão acompanhando aí todos os trabalhos extraterritoriais. Em breve a gente vai fazer comentário geral e vamos meter bronca aí na operação especial, assim que já tiver todo mundo em solo brasileiro operando de novo. Pois bem, preciso da ajuda de vocês já para disparar esse like aqui, esse gostei, esse maneiro, esse joinha, esse te quero. Dispara aí para a gente poder avançar. Deixa eu tomar minha aguinha, que eu estou com problema aqui de garganta sinistro. Afta, foda. Estou fazendo um gargarejo lá com o remedinho. Está melhorando, mas ainda está bem sinistro, bem sinistro. Bom, nós estamos aqui reunidos hoje para falar do velho personagem chamado Emmanuel Macron. Eu estou aqui hoje para falar dele e para fazer também uma autocrítica. Quando o senhor Macron, entre 27 e 28 de fevereiro desse ano, manifestou o desejo de enviar tropas, né, para a Ucrânia, tropas francesas, e, por conseguinte, tropas da OTAN, ele disse que havia o desejo, mas que a conjuntura ainda precisava evoluir para que tal coisa acontecesse. Mas deixou indicativo. Eu fui um dos que tratei isso como paródia, como conversa fiada, coisa de gente que estava querendo aparecer, porque me faltavam ainda alguns elementos. E a declaração parecia um tanto estapafúrdia, fora de rota naquele momento. Mas por que do nada ele manda essa, né? Fiquei, no meio da gravação, o cara liga a máquina para furar. Foda aí, ó. Tá que pariu. Só me falta essa. Olha aí, o senhor Macron com seu fiel escudeiro Volodymyr Zelensky. Dois comediantes, duas figuras fora de prumo, fora de eixo, completamente deslocadas da realidade. Cheios de problemas internos, com seus países sendo devorados pelo neoliberalismo, pela desigualdade, pela injustiça social, e eles estão preocupados em fazer guerra com a Rússia. Que merda, né? E o que é pior, ambos salvaguardando a devida proporção de cada, claro, mas ambos fazendo guerra de procuração para a Casa Branca em troca de migalha. Olha que merda. Um vai comer o resto da latrina e o outro vai comer o resto que cai da mesa. Dois idiotas. Mas, enfim, aí o senhor Macron falou que desejaria mandar tropa e que a vitória russa é inadmissível e que não é permitido e papapá, e que vai fazer, que vai acontecer, e que naquele momento ele via que não era possível, mas estaria trabalhando para que tal coisa acontecesse. Eu fui confesso a vocês que achei que isso era absurdo, que tinha enlouquecido, que estava querendo aparecer. E aí, estudando, né,
a questão da leitura, eu falo para vocês, é fundamental. Principalmente quando a gente consegue ler, tem acesso a informações de outros pesquisadores, de outros estudiosos, de outros lugares do país, de outros lugares do continente, de outros lugares do mundo. Isso é muito importante, porque da contradição nasce a evolução. Né? E aí eu conversei essa semana com... Essa semana vai parecer engraçado porque a gente está na viagem, né? Mas eu conversei na semana da gravação com o passarinho azul do bico preto. E puxei o assunto do Macron. Falei assim, pô, que idiota, que bobo, tal. Aí ele falou assim, não é bem assim não, professor. Só leia esse artigo aqui. Aí me deu o link de um artigo. Aí eu puxei o assunto de novo, ele não quis falar assim, não, eu quero que o senhor leia o artigo e na próxima oportunidade a gente vai debater com base no artigo. E eu falei, pô, mas é a declaração dele, coisa de bobo? Eu falei, não é coisa de bobo não. Leia o artigo e debateremos numa data futura. Como nós estávamos reunidos para tratar de outros assuntos e ele com pressa e eu com mais pressa ainda, tratando da operação especial, então eu falei, tá bom, então eu vou ler lá com calma e retorno aqui para o senhor para a gente poder... Eu vou ler. Não deixe de ler. Eu cheguei em casa, abri um artigo gigante, 15 laudas, né? Abri e fui ler. Li, de um pesquisador mexicano. Eu vou compartilhar o artigo lá no Telegram e aqui no final do vídeo eu ponho o link e ponho na descrição também. E ali. Esse artigo citava uma outra pessoa, que eu vou te dizer aqui o nome. A outra pessoa eu abri até agora, que é... Vou te dizer a outra pessoa aqui, que é o outro artigo. Espera aí. Dessa outra pessoa... apaguei. Mas também de uma outra pesquisadora estadunidense. Ele cita essa pesquisadora estadunidense de Illinois e foi lá e lia também a mulher. E fiquei com dúvida, liguei para mais alguns companheiros, debatemos e me indicou uma entrevista do senhor Macron lá para a imprensa deles interna. E eu botei aqui para traduzir, não entendo nada de francês, e vi a entrevista do Macron. A fala do Macron, ela obedece uma cadeia de situações. Ela não é uma fala para aparecer, uma fala ao vento, nem uma ameaça pueril. E eu vou começar a explicar para vocês esse jogo da geopolítica, da geoestratégia, que está se desenhando e que tem a ver com as eleições nos Estados Unidos, tem a ver com o BRICS e passa, inclusive, pelo Brasil, porque essa pesquisadora mexicana cita o Brasil. Fiquei muito feliz de ter acesso àquele material, porque é um material muito abrangente. Quem gosta de pesquisar, né, se apaixona pela pesquisa, que nem eu me apaixonei, porra, tu vai investigar uma coisa, aí tu acha ali algo. E a partir dali tu vai buscando toda uma teia ligada àquilo e tu vai desvendando e tu descobre coisas que tu nem imaginava. Aí tu fala assim, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não olhei isso? Coisas tão claras e às vezes você não percebe que você está olhando, a tua investigação está fixa para um ponto e tu acaba não vendo a periferia ou a lateralidade dessa pesquisa. E foi isso que esses artigos, essa sequência de artigos me deram, e eu ainda não voltei para falar com o Passarinho, mas o indicativo dele para o artigo é porque ele já estava em contradito a minha linha, e eu já me verguei a linha dele e estou fazendo uma live, porque eu achei muito importante divulgar isso aqui, dividir isso com vocês, para que vocês reflitam também, concordem ou não. Concordando, passa para frente, discordando, faz uma crítica dialética, e é assim que as nossas
teses e antíteses vão seguindo, quebrando o bloqueio midiático que tenta nos impor um monte de conversa fiada com relação à geopolítica, principalmente a guerra na Ucrânia. Então, o senhor Macron, quando ele faz essa fala de que tem que mandar tropa, tem que deter a Rússia, tem que impedir a Rússia de qualquer jeito, a Rússia não pode ganhar, a Rússia, se ganhar na Ucrânia, daqui a pouco está atacando o continente, vai se sentir forte, vai se sentir confortável. Tal. E aí, quando é falado, e você vai mandar tropa? Não, no momento, ainda não, ainda falta uma conjuntura, faltam outros também decidirem, tal, aí ele dá uma recuada. A imprensa corre atrás de várias outras pessoas, outros figurões da OTAN, dos Estados Unidos, todo mundo nega. Mas o que a fala do senhor Macron revelava? Primeiro que o senhor Macron já estava ciente da revelação dos áudios. Quem não ouviu, ouça. Tem na RT, né, a RT News russa, Russia Today, né, teve acesso a áudios de altos oficiais alemães da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e no qual eles discutem alvos russos a serem atacados na Ucrânia, o fornecimento de mísseis Taurus e o apoio dos radares e satélites, não só alemão, mas como franceses e estadunidenses, para que a precisão do ataque seja de até 3 metros. E dentre os alvos elencados está a Ponte da Crimeia. Esses áudios vieram à tona, a RT explanou os áudios, quem não ouviu, ouça. Os áudios foram revelados também entre o dia 27 e 28 de fevereiro, agora, data que o Macron quer matar no peito. E ficou, o Olaf ficou, o primeiro-ministro alemão, numa situação difícil, porque ele foi questionado o seguinte: quem é que manda na Alemanha? São os civis ou os militares? Os alemães que estão planejando isso têm a sua autorização para isso? Tem autorização no governo alemão para isso? Ou esses militares alemães estão prontos para criarem uma guerra deliberada contra a Federação Russa? Ele trepidou. Disse que não é nada disso, que tinha que analisar como é que a Rússia teve acesso a esses áudios, porque o governo alemão, o Ministério da Defesa alemão, confirmou a autenticidade dos áudios. Mas falou que aquilo estava no campo do hipotético, que de jeito nenhum os mísseis Taurus, deixa eu botar aqui para vocês, seriam enviados. De jeito e maneira seriam enviados, que não seriam enviados, de jeito e maneira, não vai enviar, não tem essa, esquece. Por quê? Os mísseis são muito bons, caros. Mas tu dispara um míssil desse, tu tem que ter a certeza que ele vai explodir. Dá uma merda, isso não explode? Os russos capturam isso? Fudeu. Fudeu a bicicleta da Alemanha. O que a Alemanha tem de mais importante a nível ofensivo aéreo são esses mísseis. Uma merda dessa, salta do avião, cai e não explode, o russo agarra isso, balbal. É óbvio, isso pode acontecer em qualquer momento. Mas numa guerra deliberada, você corre o risco, está se defendendo. Agora, numa situação de paz, você perder isso para os russos é tu entregar parte da tua rapadura para os russos, né? Esses mísseis têm uma tecnologia de ponta, por isso que setores do governo alemão não querem. Mas os militares que falavam nesse áudio e planejavam esse operativo
estavam nem aí para isso, não estavam preocupados com isso. Eles queriam botar fogo na fogueira. E óbvio que um ataque desse, primeiro eles queriam municiar os ucranianos para fazerem um ataque com míssil. E caso os ucranianos não tivessem como fazer, eles falavam em fazer. Ou seja, é um ataque deliberado, frontal, da Alemanha a um território russo. Esperar o que dos russos? Que os russos agasalhassem essa parada? Isso poderia entornar o caldo. Isso poderia criar uma escalada na guerra e um envolvimento gigantesco. Isso é uma coisa a ser observada. Os áudios são extremamente comprometedores. O governo alemão prometeu apurar e tentar entender. Primeiro houve uma grande revolta do governo alemão de como que os russos conseguiram os áudios. E aí, na vez de eles tentarem descobrir a merda que fizeram, atacaram os russos. Você está vendo aí a espionagem russa, escuta nossos militares. Houve todo um protesto do Congresso lá da Câmara alemã, do governo alemão, do Ministério da Defesa alemão. Está vendo aí, os russos ficam ouvindo nossos militares, os russos invadem a nossa soberania. Foi a primeira gritaria. Só que, óbvio, ainda não sabe se a interceptação foi feita pelos russos ou se alguma infiltração, alguém alemão mesmo entregou isso para os russos e não se sabe também como é que isso foi parar na mão da RT. E o medo maior agora dos alemães, segundo eu li nesses artigos, é que os russos tenham outras informações mais comprometedoras e que exponham não só militares, mas o sistema de defesa alemão e políticos, líderes alemães. Ou seja, já está todo mundo com o cu na mão, com medo do que os russos possam ter. Tem esse áudio. E mais, esse áudio ele é maior. A RT divulgou essa parte. Não se sabe também se a RT não tem a outra parte. Contudo, a perícia avisa que o áudio, a perícia russa, o áudio prosseguiria. Ele foi cortado para ser divulgado. Então, nós temos aí um quebra-cabeça. Nós temos a fala do Macron extemporânea e temos os alemães, no final de fevereiro, querendo dar míssil e parar os russos. O que aconteceu nessa final de fevereiro? A queda de Avdiivka, a cidade que era considerada a cidade fortaleza, que era considerado um dos marcos de defesa, da linha de defesa ucraniana na região. E a Rússia intensificou os bombardeios a Odessa e a Kharkov, inclusive bombardeou Kiev, coisa de 2 dias atrás, violentamente. Os ucranianos devolveram com os drones, tal, os ataques, mas não se compara, né? E o que acontece em março? Essa senhora aqui, a Vitória Nuland, quem é a Vitória Nuland? Vitória Nuland é a mulher que participa, coordena e deu cara à política externa estadunidense desde os anos 90. Ela trabalhava na embaixada em Moscou, quando a União Soviética se desfez. E ela sai de Moscou para atuar no leste europeu, principalmente Polônia e Ucrânia. Essa senhora, ela se sentia dona da Ucrânia. Passou a se sentir dona da Ucrânia. Ela é filha de russos, judeus, que fugiram dos pogroms do Império Russo contra os judeus. Foram para os Estados Unidos. Contudo, ela sendo judia, descendente de judeu, ela não tem nenhum pudor em trabalhar com os fascistas ucranianos e poloneses. Nunca. Nunca teve nenhum pudor. Nada. Sempre teve ali aliado aos setores bandeiristas
e os organizou. Olha aí, ó. Olha a frase dela. Estados Unidos ha investido 5 milhões de dólares na Ucrânia, né, desde 1991 para trazer a democracia. Então, que democracia é essa que tu tem que pagar por ela? Coisa curiosa. E essa senhora, ainda como porta-voz da OTAN, pactuou todas as conversas entre OTAN e os setores reacionários desses países do leste europeu, do espaço pós-soviético, até hoje. 30 anos que essa senhora milita em favor da contra-revolução e do fascismo, se assim for. Aí, em 2014, ela na Euromaidan dando pãezinhos para os manifestantes fascistas que estavam lá derrubando o presidente Yanukovych no golpe de Estado da Euromaidan em 14. É ela aí. Ela, uma diplomata, foi para a rua distribuir pãezinhos para os manifestantes. Para os policiais que não batessem nos manifestantes. Olha que ingerência, olha que papel se um diplomata pode fazer isso. Um diplomata jamais poderia fazer isso. Essa senhora pediu aposentadoria abruptamente para março desse ano, para esse nosso março. Por que ela pediu aposentadoria? Na verdade, ela pediu demissão. Porque tudo que ela propôs para a OTAN e Estados Unidos na Ucrânia perdeu. Essa senhora, todas as propostas políticas para a Ucrânia têm sido derrotadas no campo de batalha russo até hoje. Inclusive, ela prometeu que uma ação militar ucraniana iria angariar forte apoio da população ucraniana, coisa que nós não vemos. Nós vemos a população ucraniana sofrendo com a guerra, a miséria e a desigualdade que já eram gigantes estão em níveis estratosféricos, e vimos um grande êxodo de ucranianos, mais de 10 milhões de ucranianos e ucranianas meteram o pé do país e não tem nenhuma vontade de retornar. Muitos aproveitaram, inclusive, a guerra, usaram a guerra como mote para meter o pé, porque já tinham desejo de ir embora, devido ao estado de insolvência do Estado a situação de insolvência do Estado ucraniano. Ou seja, a Ucrânia sai do espaço soviético com IDH altíssimo para ser um dos países mais pobres da Europa. E isso é catastrófico para essa senhora, que não conseguiu garantir uma unidade popular em prol de Zelensky e muito menos conseguiu, no campo de batalha, as vitórias que ela disse que não seriam difíceis. Muito menos conseguiu recuperar Lugansk e Donetsk, no qual ela havia prometido para os ucranianos, falando, olha, nós vamos apoiar vocês de tal maneira que vocês vão recuperar toda a região do Donbás. Toda. E aí a Crimeia vai ficar ameaçada de novo. A Crimeia é um outro passo. Vamos recuperar o Donbás para recuperar a Crimeia. Essa senhora não entregou nada do que prometeu. Pediu demissão. Ela se aposenta agora em março e deixa um vácuo. Porque ela era o ariete da diplomacia estadunidense na região. Neta de russo, domina os idiomas eslavos, transita entre esses fascistas e reacionários bem, tem conhecimento técnico-científico elevado, inclusive conhecimento militar, sem ser. Então essa mulher era a menina dos olhos da Casa Branca. Tanto que ela trabalhou com Trump, com Bush filho. Ela é democrata, mas ela transita entre esses setores republicanos. Obama é amiga da Hillary Clinton, é amiga do Clinton, é garota de recado do Biden. Então ela transita nesses setores por ela ter essa postura reacionária,
até entre os republicanos ela transita. Só que ela pede demissão, não entrega o que o Biden quer, deixa o Biden numa situação difícil, eleitoralmente. O Trump está fungando no cangote do Biden, dizendo que vai acabar com a guerra. Se acabar com a guerra, a OTAN vai ter que sair da guerra também, porque a OTAN não consegue sozinha, né? A OTAN, que eu digo, a Europa, a União Europeia, não consegue, a despeito dos Estados Unidos, lutar contra ninguém. Não tem a mínima chance. E aí essa União Europeia perde a sua agenda. Essa União Europeia volta para uma condição de ostracismo. Nós sabemos que o Trump caga e anda para a União Europeia. O Trump foi um dos caras que mais incentivou o Brexit. Não esqueçam da proximidade dele com o Boris Johnson. Não esqueçam disso. Então, todo esse suporte que a OTAN, que a União Europeia recebe dos Estados Unidos a partir da guerra, isso vai acabar. E vai acabar, então, a merenda, a comida, o papá desses líderes liberais europeus que gostam de posar de democráticos e que usam esse momento para se rivalizar com os setores fascistizados, que estão doidos pelo retorno do Trump e que fazem uma leitura, acreditem se quiser, são os setores fascistizados da Europa, que fazem uma leitura de paz na Ucrânia. Enquanto os verdes alemães querem guerra, os fascistas italianos, franceses, alemães e espanhóis não querem guerra, querem paz na Ucrânia. Olha que loucura. Tudo isso pronto para desmoronar na Europa. Quem é o rabo que está próximo de ganhar a chicotada maior? A Inglaterra se foi. A Itália já está com a viúva do Mussolini. Quem está sobrando para ganhar a chicotada no rabo? O senhor Emmanuel Macron. Os Le Pen e as Le Pen assombram Macron. E a crise dos imigrantes é o prato cheio para esses setores rebentarem com Macron. Se o Macron entra na vaga da Vitória Nuland e passa a ser a primeira-dama da guerra, passa a ser a espécie de Joana d'Arc francesa, ele consegue ascender como líder europeu, no momento onde a liderança europeia são de pessoas tacanhas, ele reverte toda e qualquer impopularidade interna, porque ele fala que, olha, a guerra da Ucrânia é para evitar que venham mais imigrantes. Se os russos continuarem ganhando, é imigrante vindo para cá direto. E tem uma situação que nós estamos esquecendo. O despejo que o governo francês sofreu na África, no Sahel. Isso vai tirar a influência militar francesa da região. Essa influência militar francesa na região gera influência econômica, a partir da dominação e da exploração dessas terras. E aí é menos dinheiro, menos poder. Isso é visto como derrota, como ociosidade do poderio francês na esfera externa. Porque imagina, tu ter, sei lá, era em torno de 1.200 homens, mas você tinha a Legião Francesa também, lá no Sahel. De repente, tu traz esses homens todos para casa. Mas aquela guarnição existia lá há 300 anos. Depois de 300 anos, os caras voltam para casa expulsos, sem dar um tiro. Isso tem um efeito devastador. Até porque os fascistas, as Le Pen da vida, vão esfregar isso na cara dele. Tua política externa é ruim. A França só perde. Teu atrelamento aos Estados Unidos é uma bosta. A guerra da Ucrânia não nos serve. E agora que ele está atolado até o pescoço na guerra da Ucrânia, ele se coloca como um Zelensky, o tudo ou nada.
Então, o Emmanuel Macron, percebendo que a vitória no Land sai, cria-se um vácuo na liderança dessa OTAN para o leste europeu. O direcionamento da OTAN, político e militarmente, para o leste europeu, que o Macron quer ascender. Não esqueçam que eu falei em algumas lives passadas que a indústria bélica francesa está se revigorando. A indústria bélica francesa está vindo para disputar com a indústria bélica alemã e deseja ser a grande fornecedora de material bélico a partir de 2026 para os países da OTAN. Eles vêm para essa briga. E qual a melhor maneira de você mostrar a viabilidade do teu armamento, se não na prática? Se não você tendo algumas vitórias a partir desse armamento. Então o Macron ele está tentando cavar uma coisa chamada que é o primado da guerra. Isso que os Estados Unidos fazem em larga escala, gira sua economia, a guerra da Ucrânia, fornece arma para Israel, deixa o couro comer, mata, foda-se, mata criança, mata velho, mata o jovem, mata bicho, destrói a natureza. Não nem aí. Eles querem botar a manivela da ganância para girar. A França percebeu que há um espaço para ela. Que há um espaço para ela nessa periferia da OTAN. Principalmente entre esses países que foram do espaço soviético. Onde é que entra? Romênia. A Romênia, olha que loucura. Deixa eu botar aqui para vocês. Espera aí. Os Estados Unidos começou a construir. Por que a pauta da Transnistria voltou? Por que a pauta da Transnistria voltou? Porque os Estados Unidos começou a construir a maior base militar de toda a sua história na Romênia. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se eu pego essa foto aqui. Peraí, gente. Porque a base ela é pequena, ela vai ser ampliada. Deixa eu ver se eu pego uma foto aqui da base. A base já existia, mas ela vai se tornar a maior base americana fora dos Estados Unidos, na Romênia. E essa base, ela vai hegemonizar a região. Ou seja, o tamanho dela, ela vai permitir que os Estados Unidos tenham na região grande quantidade de efetivo, e isso vai comprometer não só a Romênia, mas vai comprometer uma série de países da região que estão umbilicalmente ligados à OTAN. Os países que pediram acesso à OTAN, Suécia e Finlândia, obviamente, vão precisar se reequipar, porque eles agora, de alguma maneira, se veem como contendores, e os russos até avisaram para eles. Foi perguntado o que mudou. A Suécia e a Finlândia entraram na OTAN, mas o que mudou? Os russos responderam. Mudou que agora a gente tem um bando de mísseis apontados para eles, os quais eles não podem se defender. Olha que parada de prego. E os Estados Unidos, percebendo que essa escalada, deixa eu botar aqui o mapa, essa escalada militar vai trazer dinheiro, independente da guerra, está se movimentando. A França, que vive de crises cíclicas, uma mais perto do que a outra,
também. E tanto França quanto Alemanha acreditam que podem aplacar parte dessa crise vendendo armamento para esse bando de país que, por questões internas ou externas, precisam acreditar que os russos estão chegando, que os comunistas estão voltando e que existe o imperialismo russo, sócio do imperialismo chinês, que vão tomar tudo. Deixa eu botar só esse mapa aqui melhor aqui para vocês. Que vão tomar tudo. Que vão invadir a Europa, que vão destruir tudo, que tem informações, e que sabem disso, e que sabem daquilo, e que escutaram, e a ganância, e o Putin malvado, e o modo de vida ocidental, cristão, branco, está sendo ameaçado pelas hordas de eslavos montados em camelos mongóis, repletos de chineses do Yangtze, vão obrigar você a comprar quinquilharia a R$ 1,99, tomar vodka barata e ter uma matriosca em cima da televisão. Vai ter que tirar o pinguim e botar a matriosca. Esse tipo de argumento cola. Cola, principalmente para essa população liberal babaca, os chamados neocons. Porque você tem os neocons que estão construindo essa conversa e tem os idiotas aqui embaixo que estão aplaudindo essa merda. Gente, olha aqui. Me dá um legal, me dá um cheguei, me dá um valeu, me dá um obrigado. Rebenta aí, por favor, aí no te quero, no te amo, no joinha, para a gente poder avançar. Arrebenta aí para mim, aí, por favor. Por favor. Aqui está o Pix para ajudar o canal. Ajuda o canal aí. Onde pinga não seca, qualquer merreca. 1, 2, 10 milhões, 100 milhões. Se quiser mandar um míssel Taurus, pode mandar também, que eu agradeço. Está tudo certo. Pode vir. Outra coisa que eu vou pedir, quer comprar os livros comigo? É aqui nesse Pix, que também é o WhatsApp. Fala comigo aí. Manda o Pix, onde pinga no seca, compra os livros comigo, compra a placa, resolve tudo aqui pelo WhatsApp, dúvidas, sugestões e críticas também. Então vamos lá. Com o teu joinha, olha onde é que fica a Romênia, olha onde é que fica a Ucrânia, olha onde é que fica a Moldávia, a Transnistria está agarrada ali, e toda essa turma está em movimento dentro da OTAN. E, obviamente, que a destruição do socialismo abriu espaço para o retorno do fascismo, que vai ser vitaminado com as crises financeiras que virão, porque esses países estão na condição de subdesenvolvidos, não eram, mas passaram a ser. Aí lá viu o capitalismo e tem o retorno de Donald Trump, se acontecer, que tem uma política que está pouquíssimo conectada com os desejos da União Europeia. O tal do American First, que a gente vê como uma aclamação fascista, e não é mesmo, mas aquele recado ele é muito mais para a Europa do que para nós. É muito mais para a Europa do que para nós. Que a tese do Trump é de que os Estados Unidos vêm sendo vampirizados. E o que nós temos que perceber é que esses neocons, eles compartilham da tese do Bezerkini que quem controla a Eurásia controla o mundo. Quem controla a Eurásia vai controlar o comércio mundial, a política mundial, as rotas mundiais, vai ser o dono do mundo. Então a Eurásia está aí. Olha a Eurásia aí. A Eurásia está batendo aí na tela de vocês. E o senhor Macron é um homem defensor dessa tese. Com a queda da dona Nuland,
Macron está com a armadura de Joana d'Arc, querendo ser o príncipe da OTAN. Ele tem o desejo de ser o agente capaz de vencer os russos e se tornar uma grande liderança. Mas é assim, é dessa maneira fácil? Não. É a partir da construção do medo de que os russos estão chegando, os fascistas estão batendo na esquina, os comunistas estão em cima do telhado, e o mundo livre capitalista está sendo ameaçado. E numa eventual vitória de Donald Trump, nós, europeus, corremos o risco de estarmos sós, por conta própria. Porque o Trump é amigo do Putin. Então, nós temos que ter um sistema defensivo, proativo, que independa do apoio dos Estados Unidos. Quem vai construir isso? Eu, Emmanuel Macron. Serei o artífice de uma nova política, de uma nova doutrina de segurança para a Europa, que se estenda para a Eurásia a partir de uma derrota da Rússia. Como é que essa derrota da Rússia acontece? Primeiro, ela vai ser impedida de continuar na Ucrânia, obrigada a recuar, recrudescimento de suas sanções e diminuição do seu espaço de articulação internacional, vedando, a partir de uma política agressiva, as suas parcerias fora do seu continente. Ou seja, um plano para você dinamitar, atacar toda a base de relações que a Rússia tem no sul global. Como é que tu faz isso? Uma porrada de golpe de Estado, tirando os presidentes mais progressistas e mais honestos e colocando os cachorrinhos da OTAN, os gatinhos da Casa Branca, ou seja, aquela velha política golpista do colonialismo, do dividir para conquistar, agravando a dependência. Esses países do antigo leste europeu, sob grande pressão de investimentos, porque não tem nada, ficou ao saírem do socialismo e abraçarem o Deus mercados, ficaram a piuí, ficaram a pela, não tem nada, tudo privatizado, viraram feudos, viraram aldeias na mão desse capitalismo. Essa gente precisa de investimento, não tem emprego, não tem mais indústria, tudo privatizado. Se subordinaram a uma DIT, Divisão Internacional do Trabalho, criada a partir do espaço pós-soviético, ou seja, tudo que tinha de desenvolvimento autônomo foi tirado. Esses países vivem uma crise gigantesca, uma grande evasão de mão de obra jovem, um sistema social destruído, ainda tem uma herança de longevidade por conta do sistema soviético, ou seja, muitos desses países têm grande quantidade de idosos, não mais produtivos, e a mão de obra jovem que não tem emprego, cantando pneu. Ou seja, é a química perfeita da crise. Essa química perfeita da crise funciona para tu vender arma, para tu criar medo, alienação e falar o seguinte: meu irmão, olha só, atrás da arma, compra minha arminha aqui, que atrás da arma vai leite, vai laranja, a gente vende para vocês a um precinho mais barato. Entendeu? Vai mingau, vai manteiga, a gente manda um negócio para você, mas compra o foguete, compra o fuzil, compra a granada, compra esse canhão aqui velho, vai comprando. A França vislumbrou uma possibilidade de ocupar o espaço de fornecedor, de mantenedor dessa proteção do espaço pós-soviético, que a Alemanha também objetiva fazer e que os Estados Unidos vem fazendo. Só que isso pode sofrer um abalo com a presença do Trump. Não que os Estados Unidos vai deixar de estar na região vendendo arma, sabotando e cooptando. Não. Mas não vai fazer disso o seu primado. Não que isso tenha que gastar muito dinheiro. Com o Trump não vai. Mas com Biden? Com Biden a gente vai competir. A gente é amigo,
mas negócios à parte. A gente é parceiro para destruir a Rússia, porque destruindo a Rússia, a gente vai catar esses cacos e vamos nos alimentar com eles. Mas enquanto a Rússia estiver de pé, a gente pode destruir outros campos. A gente vai lá sacudir a Romênia, vai sacudir a Moldávia, vai vender arma para a Suécia, vai vender para a Finlândia, que eles agora estão fodidos, que eles agora viraram de guerra. E isso é um debate, é uma disputa. Que o comércio de artigos militares trava. E você tem compra de cota. A OTAN trabalha isso. Né? Compra a granada de um, o fuzil de outro e o avião de outro para ficar todo mundo bonito. Só que a França deseja ocupar esse espaço na liderança política, na saída no Lande. Porque quem tem a caneta é que decide. Quem decidia muitas das coisas não era só o Stoltenberg, era no Lande. Quer ver? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui só para vocês verem a questão da fabricação de armamento. Deixa eu botar aqui. Não peguei o gráfico. Bélica. Bélica Europa. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Essa estatística aqui é de 2014. Passado 10 anos, não se alterou, não. É praticamente a mesma coisa. O que eu quero mostrar para vocês é que aonde a França está, ela tem condição de escalar, de subir. Para vocês verem que a França vende arma para cacete, não está de bobeira. Olha aí, ó. Os maiores fornecedores de arma continuam sendo os Estados Unidos. Mas olha aí quantas vezes a bandeirinha da França aparece também. A França é um grande vendedor de arma. Um grande produtor e vendedor de arma. Olha a bandeirinha francesa. Isso é de 14, mas não alterou, não. É isso aí ainda. A França vê espaço para crescer. A França vê possibilidade de avançar e subir algumas posições. Isso é importante, porque quem vende arma acaba tendo poder, né? E isso ajudaria a aplacar a crise que a sociedade francesa... Gente, eu vou chupar uma balinha que está brava. Que a sociedade francesa vem vivendo. Inclusive com uma crise de desindustrialização. Entendeu? Então, a fala do Macron de que poderia mandar tropa fazer acontecer, ela é real, companheiros e companheiros. Ela é real. Mas ele faria isso agora? Não. Gente, quem puder, ajuda aí. Superchat, stick, qualquer merreca, ajuda. Ajuda o canal a avançar. Qualquer coisa, onde pinga não seca. Análises iguais a essa aí vai ser difícil achar, hein? Vai ser difícil achar. Porque a turma tá bobada por aí. Não pesquisa, fica bobada. O que o Macron faria? O Macron reuniria tropas da OTAN de vários países, se colocaria à disposição para equipar essas tropas, vender material para essa turma e entrar no teatro de operações ucraniano, tentando pelo menos empatar o jogo. Se ele empatasse o jogo, já era uma vitória. Quem conseguiu salvar a Ucrânia e a Europa? General Macron, conhecido como Joana d'Arc do século XXI.
faria o que a Vitória Nuland prometeu fazer e não fez. Esse Macron se eternizaria como um grande líder. Passaria a dar as cartas na política europeia, mesmo quando não fosse mais presidente. E existe essa disputa no bloco, porque a Alemanha é uma potência industrial e também vende arma pra caralho e deseja vender mais. Então você tem França e Alemanha numa corrida para a expansão do seu mercado produtor de material bélico. Você não se mete numa disputa dessa, você não deseja expandir o teu parque industrial bélico se não tiver demanda. Porque se tu expandir e não tiver demanda, tu vai para cucuia. Eles vislumbram demanda. E demanda significa guerra, ou pelo menos ameaça de guerra. E quando você põe Suécia e Finlândia para dentro do bloco, esses países vão ter que se armar. Esses países vão ter que aderir aos protocolos mínimos da OTAN. Tu não pode entrar para a OTAN e falar assim, não, eu vou entrar para a OTAN, mas eu vou continuar aqui com meia dúzia de fuzil velho, 3 granadas que não usa e um avião teco-teco. Não. A OTAN, quando você se associa à OTAN, é uma aliança militar. Você tem que empenhar a tua capacidade militar em prol dessa aliança. Claro que é compatível com o que você tem, com o teu poder econômico. Mas tu tem que ter alguma coisa. Não adianta tu chegar de lona, não tem nada. Vem aqui com um pedaço de pau, uma picareta, para sair na porrada. Não. Vai ter que comprar arma. Tem linha de crédito para fornecer arma. Vejam vocês, quando começa a guerra da Ucrânia, há um desespero danado em catar material russo-soviético para fornecer para a Ucrânia. Porque as Forças Armadas ucranianas, olha que coisa curiosa. Quando começou a guerra, as Forças Armadas ucranianas era a maior, é uma das maiores, se eu não me engano, a maior força armada no geral da Europa. Em quantidade. Entendeu? Tirando Rússia, tirando a Federação Russa, né? A Ucrânia era o maior exército da Europa. Maior em número de tanques, de aviões, de helicópteros, de gente mobilizada, maior. Só que 85% do seu material bélico era russo-soviético. Quando começa a guerra e começa eles a perderem tudo, principalmente avião e helicóptero e tanque de guerra, o que a OTAN vai fazer? Um catacata. Começa um catacata desesperador nos países do antigo Pacto de Varsóvia para pegar armamento deles. Avião MiG, Sukhoi, tanque T-60, T-72, BTR, fuzil, munição, granada. Começa um catacata. Mas tinha pouca coisa a ser dada. Por quê? Porque esses países já haviam gradativamente ligados à OTAN, substituindo todo o seu material bélico soviético-russo por material bélico ocidental. Então, tu tem ideia quanto que Estados Unidos, França, Alemanha lucraram vendendo arma para esses países nos últimos 30 anos? Fortunas. E vocês sabem onde foram parar boa parte desses arsenais soviéticos e russos? Foram parar na mão de um bando de mercenários filha da puta na África e na mão dos Estados Islâmicos da vida. Porque ou esses países vendiam direto para esses mercadores da morte, ou entregavam para os Estados Unidos, França e Alemanha, que revendiam também para essa gente. Entendeu? Então, é um grande negócio você, de tempos em tempos, queimar arsenal. Muito bom. Você traz tudo novo. E o que a França quer fazer nesse espaço?
que a guerra da Ucrânia está oferecendo, com as vitórias russas, é oferecer arma e apoio. É um grande negócio para o Estado imperialista francês, que está perdendo a mamata na África. Ele está caminhando para o espaço pós-soviético, que sempre foi um desejo da França ser mais incisivo nessa parte do planeta. E sempre perdeu na corrida para Estados Unidos e Inglaterra. Veja, eu vou botar uma reportagem aqui que vocês não devem lembrar. Quer ver? Peraí. Deixa eu ver se está aqui, ó. Olha que loucura. A França tinha know-how, tem know-how, está aqui, na construção de porta-helicópteros. Hoje, há uma demanda por porta-helicópteros, por quê? O porta-helicópteros, ainda mais com helicópteros de ataque que existe hoje, o porta-helicópteros ele é muito mais simples do que um porta-aviões, né? Cabem muito mais aeronaves, e os helicópteros de ataque hoje, eles cumprem funções muito mais eficazes e específicas do que os aviões. Esses helicópteros de ataque, eles acabam sendo até mais baratos, porque o investimento em aviônica é menor. Então, a tendência é você ir substituindo, em determinada situação, o porta-aviões pelo porta-helicóptero. Esses helicópteros, uma horda desses helicópteros, as esquadrilhas desses helicópteros de ataque, causam um dano do caralho a qualquer estrutura. Então, os russos encomendaram da França, vamos ver se a turma lembra isso aí, dois porta-helicópteros Mistral. Esse aqui, ó. Deixa eu te dizer aqui o ano, peraí. Deixa eu abrir aqui, que essa porra tá lenta. E a França vai dar uma banda na Rússia, mas vai tomar uma banda. E eu vou explicar para vocês essa disputa foi 2012. Em 2012, a França começou sua animosidade com a Rússia. Olha só, em 2012, já vislumbrando a situação na Ucrânia. A Rússia tinha comprado 2 porta-helicópteros. Eles iam ser fabricados. Os estaleiros estavam comemorando, os operários franceses, porque estavam a crise do caralho. E você ia ter emprego por mais um bom tempo montando os porta-helicópteros. Os franceses foram lá e cancelaram. Ó, quer ver? Deixa eu ler aqui para vocês, na matéria aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu abrir uma outra coisa. Deixa eu ver se está aqui na... Ó, Rússia diz que França... Perdão, não foi 12 não, foi 14. Foi 14. Rússia, a encomenda foi em 12. Em 2012, a Rússia comprou a negativa e começou a fazer. Rússia diz que França deve devolver o dinheiro caso não entregue os navios. Aqui, ó. Primeiro porta-helicópteros encomendado por Moscou está parado em Porto Francês por causa da disputa envolvendo a Ucrânia. Olha só. A França deve entregar os 2 porta-helicópteros de classe Mistral estipulados em contrato, caso contrário, devolver o dinheiro já transferido. Assegurou na segunda-feira Yuri Ushakov, assessor do Kremlin. E os franceses disseram que não. O tema dos navios não foi abordado pelo presidente da Rússia,
Vladimir Putin, da França, François Hollande, durante reunião sábado em Moscou. Aí a coisa evoluiu e a França não entregou e devolveu o dinheiro. Logo depois devolveu o dinheiro. Mas não entregou os porta-helicópteros. Se eu não me engano, depois a turma pesquisa aí, os porta-helicópteros parece que iam parar na mão da Índia. Estava para vender para a Índia, estava para vender para a Turquia, até o Japão chegou a sinalizar, mas acho que foi parar na mão da Índia. Isso é o primeiro caso. Então, a França dá uma banda nos russos por causa da questão da Crimeia. Só que a França vai tomar uma banda dos Estados Unidos. Quer ver? Ó? É isso que vai causar a ira da França e que vai levar ela a querer expandir o seu mercado bélico. Está aqui, ó, o pacto de segurança, é o AUKUS. Foi o AUKUS, olha só. Em 2014, a França nega entregar os porta-helicópteros para a Rússia. E começa essa coisa de sanção contra a Rússia, animosidade contra a Rússia. A França acreditava fazer parte do AUKUS, que é o Pacto de Segurança Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, para a região da Oceania e, obviamente, para o Pacífico. A França imaginou participar disso e direcionar a venda e a fabricação dos seus porta-helicópteros para a demanda que ia surgir por conta da Austrália, Estados Unidos e Inglaterra nesse espaço, que cabe os helicópteros por causa da característica das ilhas ali, na Polinésia, Micronésia, aquela porra toda ali, chegando até o Mar da China. Só que quando os Estados Unidos organizam o AUKUS, ele e a Inglaterra tiram a França da jogada, desconvidam a França. A França não vai fazer parte disso. Bandam a França. A França, então, vê que todo o seu projeto para expandir o seu mercado bélico recua. Ela não tem guerra, ela precisa de uma guerra. Ela tem que ter uma guerra. Cadê a guerra dela? Não tem. Peraí, gente, só um minuto aqui. Aqui agora, gente, só um minuto. Só para avisar aqui minha mãe. Bom, então, ela ficou com o teu projeto entrolhado. Nisso vem a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia caiu como uma luva para a França. A França falou, vou participar da guerra da Ucrânia, vou vender material bélico, e a coisa vai evoluindo, e a partir disso nós vamos ter vitórias que vai nos cacifar e vai nos permitir... Aqui, ó. Deixa eu só botar o negócio do AUKUS aqui, para vocês verem, depois a turma que quiser pesquisar sobre a questão do AUKUS. Ó. A França acreditou que a guerra iria iniciar, a Rússia ia tomar um sacode, ia haver uma crise na economia russa por causa das sanções, e todo aquele armamento que eles iriam despejar na mão das hordas fascistas ucranianas ia abalar o prestígio russo. E a França seria sócia majoritária nessa parada, como uma das maiores fornecedoras de armamento. Isso ia cacifar a França a vender armamento, não só para o mundo todo, mas para esse leste europeu, que estaria com medo de uma invasão russa e que poderia comprar armamento francês. Claro que ia ter o lobby estadunidense, ia ter o lobby alemão, mas o francês agora ia ter
um álibi, compra minha arma aí, compra minha arma. E nós sabemos que a agricultura francesa é muito forte. E ela pode fazer a venda casada de vários produtos que os Estados Unidos não conseguiriam por causa do transporte, por ser longe. Entendeu? Aí, os Estados Unidos mexem as suas panelas e falam assim, não, porra nenhuma. Vamos botar francês nessa parada não, porque os franceses estão querendo cacifar, né? Estão querendo cacifar. Eu botei aqui o porta-helicópteros para você, não botei, peraí. Os franceses estão querendo o porta-helicóptero eu tenho certeza que eu botei, mas deixa eu botar de novo aqui, por via das dúvidas. Eu estou meio maluco. Esse aqui é o porta-helicópteros francês Mistral, que os russos compraram, mas não receberam. A França tem uma expertise na fabricação disso. Aí, mas só para dizer, os russos depois falaram, não, tudo bem, não quer vender, sacanagem, não tem problema, nós vamos fabricar os nossos. Os russos já fabricaram os deles e já estão operando. E os russos tinham know-how para fabricar. Só que naquele momento, os russos estavam dando prioridade para fabricar outros navios. E então eles estavam com os estaleiros deles completamente comprometidos. Por isso que eles terceirizaram a fabricação do porta-helicóptero. Quando os franceses falaram que não, não, a gente vai fabricar. E fabricaram e já estão até operando. Para tu ver como é que esses franceses são otários. Deixaram de ganhar uma grana. E detalhe, na época, os operários franceses fizeram uma série de protestos contra o governo francês por ter cancelado não só a entrega, mas o fabrico do segundo, do terceiro e do quarto, que eram 4, 2 mais 2. Isso ia garantir o emprego dos operários. Então, os operários fizeram uma porrada de manifestação, criticaram. Aí, AUKUS. O que é o pacto militar anunciado para os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para conter a China? Esse é a França achou que ia entrar nessa parada aí. Entendeu? A França achou que ia entrar nessa parada. E se fudeu. Os Estados Unidos deram um carrinho na França, porque estavam sabendo o quê? Eles vêm para o pacto. Só que eles querem alavancar a indústria bélica deles também, então vai concorrer com a nossa. Negativo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Existe uma consígnia no mundo, desde lá eu acho que desde a política lá a guerra do chá, do selo, desde quando os Estados Unidos teve a sua independência, existe uma pactuação entre Estados Unidos e Inglaterra que ela é maior do que tudo na vida. E não parece. Não parece. Às vezes você vê Estados Unidos e Inglaterra, parece que eles estão distantes. Mas eles nunca estão distantes. Eles estão sempre próximos. Só teve uma vez que eles estiveram distantes. Foi na Guerra do Vietnã. Os trabalhistas ingleses se negaram a participar da Guerra do Vietnã. Isso causou um abalo tão grande nas relações. Os Estados Unidos nunca mais perdoou a Inglaterra por isso. Sempre criticava o fato deles não terem sido parceiros no Vietnã. Para tu ver, a Austrália foi, a Nova Zelândia foi. E eles não foram. A Inglaterra não quis participar. Quando teve a guerra do Golfo, a Inglaterra foi a primeira parceira. Vocês não lembram que o Tony Blair, olha só, o serviço secreto inglês tinha dito para todo mundo, que eram eles que faziam o levantamento para a OTAN, para a ONU. O Saddam não tem capacidade nuclear nem química. Todas as armas já foram destruídas. A Inglaterra falava isso para todo mundo. Quando inventaram para invadir o Iraque, quando o Bush inventou, o Tony Blair esqueceu isso, falou, não, tem arma, mas ele foi questionado pelo mundo todo, mas você disse que não tinha arma, que o serviço secreto inglês, M5, M6, falou que não tem. Não, tem. Não, mas o que o serviço secreto inglês falou, não. Uma coisa é o que o serviço secreto falou, outras são as outras fontes que nós temos. Tem. O Tony Blair mentiu para o mundo para poder estar ao lado dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Porque ele falou, nós falhamos com vocês no Vietnã e não vamos falhar de novo.
Então, eles são irmãos siameses. Em tudo eles estão metidos juntos, mesmo não parecendo. Entendeu? Quando teve o AUKUS, quando se pensou no AUKUS, os Estados Unidos convidou a França. Chegou a conversar com a França. Mas a Inglaterra falou, a França não. A França compete com a gente no bloco, na União Europeia, e a França tem interesse em aumentar sua produção bélica, em se expandir para a Ásia. Não, França sai fora. E os Estados Unidos depois anunciou. Isso deu uma choradeira, um trelelê, um tititi, um tatatá, que os franceses ficaram putos, fizeram várias críticas públicas aos Estados Unidos. E os russos, na época, comentaram, tá vendo aí? Vocês traíram nosso acordo para ficar bem com a Casa Branca e no final foram traídos. A França parece aquela pessoa que gosta de ser traída, tem prazer em ser traída. A França é tratada como uma potência de terceira categoria desde a Segunda Guerra Mundial. A França é usada e manipulada pelos Estados Unidos e Inglaterra sempre. E o Macron não é diferente disso. Ele é subserviente. Só que ele viu uma oportunidade de projetar a política externa francesa, como eu já falei várias vezes, que não tem agenda. A França perdeu a sua agenda. A França, a grande França, a França vitoriosa do maio de 68, de grande liberdade, de grandes escritores, a França plural, a França intelectual, não existe mais. É uma França medíocre, que persegue hoje imigrantes, que ficou tacanha onde habilitou o fascismo. E ela perdeu, porque a França, antes da Segunda Guerra Mundial, ela era o país da diplomacia, tanto que o idioma da diplomacia é o idioma francês, até hoje. Os Estados Unidos cresceu, se tornou potência, então hoje em dia todo mundo fala inglês e não tem mais isso de o idioma da diplomacia ser o francês. Agora é o inglês. Mas era. Então a França era um país que tinha muita agenda externa. O certo, o errado, mas tinha. Era um país vívido. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse período durou ali os anos 50 e 60, até pela efervescência política dessa França, que tinha uma disputa interna muito grande das forças progressistas, das forças de esquerda, se impondo, mesmo com todo o peleguismo, mesmo com todo o trotskismo, com todas as vacilações, essa França de esquerda progressista, que estava em muitos governos lá, estaduais, municipais, eu não sei como é que é a divisão lá, regionais, respirava política e tinha agenda externa. Essa França, a partir dos anos 70, cada vez mais reacionária e caquética e acocorada aos Estados Unidos. Cada vez mais reacionária, cada vez mais anticomunista, cada vez mais dura, vai ascender nos anos 2000 a partir de uma grande crise. A França que a gente vai conhecer dos anos 2000 é uma França de crise, crise cíclica, crise para cá, crise para lá, crise para cá, é protesto, é porrada. E o que é pior, uma crise de identidade dos setores de esquerda. É só ver o naipe dos presidentes que são eleitos na França nos últimos anos. As figuras mais obscuras possíveis, mais tacanhas, mais muquiranas possíveis. Então, há de se observar que a fala do Macron, para a gente fazer o fechamento, a fala do Macron no dia 27 e 28 de fevereiro, dizendo que tem que mandar tropa para a Ucrânia, que no momento ainda não é assim, mas vai chegar o momento para isso, é a preparação desse Macron para virar mercador da morte, vendedor de arma, e para se impor como uma liderança política a partir de que a Inglaterra está fora, saiu no Brexit,
A Alemanha tenta se impor, é a única grande competidora, e isso precisa ser feito antes da possível vitória de Donald Trump, onde essa ideia francesa pode ser abortada, pode ser melada. Então, esse Macron ele está se esgueirando nas brechas que a política bélica da OTAN está permitindo. O que está melando o Macron são as vitórias russas, que não deixam brecha para isso. Quanto mais os russos avançam e praticamente invencíveis, não perdem nada, não recuam nada, fica difícil a retórica do Macron se encaixar para dentro do bloco. Mas fica fácil para você vender isso para esses países do espaço pós-soviéticos que vivem em crise e que abraçam um projeto desse, primeiro, porque não tem nada. Segundo, porque atrás da arma costuma vir algum arrego comercial interessante. E terceiro, que o fascismo está batendo na porta. Isso pode não incomodar o cara da Moldávia, o cara da Romênia, o cara da Hungria, mas isso incomoda o Macron. Não por serem fascistas, mas porque são competidores dele, porque são oposição a ele. E o que aconteceu na Itália pode acontecer na França. Então existe um lastro nessa fala do Macron. O Macron não estava delirando nem jogando conversa fora. O Macron estava, sim, preparando a sua cama, preparando o seu esteio, preparando o que a gente chama de pulo do gato para tentar virar uma potência vendedora de arma e, a partir disso, se impor de maneira mais contundente naquela região. Um sonho dessa França de disputar o leste europeu, no qual ela chegou atrasada nessa corrida para ingleses, chegou atrasada para estadunidenses e para os alemães, porque quando tem o fim do bloco socialista, é o capital alemão que vai comprar uma porrada de empresa lá. A Alemanha tinha dinheiro para caralho. O capital industrial alemão ele vai comprar um monte de fabriquetas, um monte de indústrias que é nesse país, vai comprar para absorver tecnologia e para fechar. Vai comprar para virar filial e outras para fechar. Comprava e fechava. Para você abrir o mercado para o produto que ia vir da Alemanha. A França não tinha esse dinheiro. A França não tinha esse dinheiro e não tinha esse know-how. Por mais que ela tenha participado da destruição da Iugoslávia, das conspirações para destruir a União Soviética, para preparar todos esses golpes em volta da Rússia, a destruição de todo e qualquer movimento comunista, as guerras híbridas da vida, ela acabava ficando ali em quarto lugar. E agora ela precisa recuperar posições nessa luta. Ela vem sendo sacaneada pelos Estados Unidos e percebeu que agora tem uma brecha para avançar. Os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, tu não vai conseguir enganar o tio Sam facilmente, está construindo a sua base gigantesca na Romênia. Parece que já está até em fase final. Já inaugura por aí. É uma base gigantesca, uma base aérea, mas também está preparada para receber tropas e carros de combate. Ou seja, você pode transportar para lá, nos aviões de carga, carro de combate, que eles vão estar na área. Por que os Estados Unidos querem ampliar a sua posição aérea ali? Porque vislumbra maiores embates com a Rússia no futuro próximo. E óbvio que você tendo uma base ali, tu vai voar com o teu avião, tu promove a venda dele também. Ó, compra aqui, porque já tem a base aqui, a gente já faz a manutenção aqui mesmo, não precisa mais mandar para longe, vamos embora e vamos aqui. Ou seja, esse mercado da morte, ele é curioso, ele é uma feira. Mesmo jeito que tem um cara vendendo banana, laranja, tem um cara que está vendendo avião, lança-chama, lança-rojão, granada, e venda casada e vai embora. É assim que funciona. Então, a fala do Macron é uma tentativa de se impor como uma liderança no bloco europeu e, desde o intuito desse bloco europeu,
de se tornar um contendor da Rússia no espaço pós-soviético, de se tornar um contendor da China na sua nova Rota da Seda. Porque a Rota da Seda chinesa passa ali também. Passa ali também. Ou seja, nós estamos diante do intrincado jogo geopolítico no qual a França tenta se afirmar como uma liderança. Vai conseguir? Não sei. As probabilidades são boas? Não posso dizer. Tá, que nem o gringo fala, tá 50-50. E isso também tem uma condicionante. A vitória do Trump, e se realmente ele terá essa disposição de frear a participação estadunidense na guerra da Ucrânia e parar também o apoio financeiro para que os europeus continuem alimentando essa guerra. Porque o Trump pode falar assim, não, eu estou saindo fora, não vai ter dinheiro meu nenhum, dinheiro americano. Mas nós vamos abrir uma linha de crédito para os países europeus que quiserem ajudar a Ucrânia. Pode fazer isso. Linha de crédito significa juros, e aí não é perder, aí é ganhar. Conhecendo o Trump, que é vendedor nato, que vende tudo, né, que é comerciante, isso é bem possível, como já foi feito em outros momentos da história. Então, eu estou vindo aqui hoje, a pergunta é, o Macron, Emmanuel Macron, quer a vaga de Vitória Nuland? Quer. Ele quer entregar o que a Nuland não conseguiu entregar. E ele vislumbra a maneira de se tornar uma liderança regional. Esse é o Emmanuel Macron. Basta também ressaltar que o Macron, desses líderes europeus, é um dos que tem maior interação com os Zelensky. Apesar deles já terem trocado farpas ali, já terem tido, mas ele é um dos caras que tem maior interação com os Zelensky. Viu? Tem maior ligação ali com os Zelensky. Existe uma comunidade ucraniana grande também na França. Então, o Zelensky é parte desse plano. O Zelensky torce que esse plano dê certo. Porque figuras como Olaf Scholz, como Macron, como Biden, essas figuras respaldam o Zelensky. E essa turma do fascismo que vive ali militarizada no leste europeu vê uma oportunidade de servir a esses conflitos. Se tiver conflito, tem emprego, tem grana, tem arma, tem corrupção, tem serviço. Se não tiver guerra, fica mais difícil você prestar o seu serviço de mercenário. Ou seja, nós temos, então, toda uma cadeia produtiva, olha o capitalismo, né? Toda uma cadeia produtiva voltada para a indústria bélica, para a indústria de guerra. Mas essa indústria bélica ela não age sozinha. Ela precisa de movimentações políticas de alta esfera, de alto padrão, que viabilize que essas armas e que esse material bélico seja fabricado e vendido. E aí não é fabricado só e vendido. É vendido para quê? Com qual finalidade? Tem um carimbo ideológico em cada fuzil. Tem um carimbo ideológico em cada granada. E isso é na esquerda e na direita. Ninguém fabrica arma para ficar abanando. Tudo não é leque. Arma tu fabrica para matar. Arma tu fabrica para intimidar. Arma tu fabrica para ameaçar. A arma tem para isso. A arma cumpre essa função. Então, é por isso que na discussão sobre as sociedades comunistas, nós sempre falamos, né, ainda de maneira sonhadora, mas a sociedade comunista é uma sociedade que não vai ter arma. Não carece de um ser humano estar tirando a vida do outro. Não carece de um ser humano estar ameaçando o outro. A concórdia, a união, a paz, isso deve reinar numa sociedade comunista. É uma sociedade do homem novo, não vou dar um tiro em ninguém, nem vou receber um tiro também. As contradições serão exauridas no campo do debate. Pois bem, companheiros e companheiras, eu acho que serviu para a gente jogar a luz nesse movimento do Macron, que parecia ser uma pantomima, mas há um desejo de se tornar uma grande liderança. Bom,
Finalizo pedindo aqui os companheiros e companheiras que ajudem aqui com o livro. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, envia pelo correio e tudo bonitinho. Vai ter acesso a uma literatura de primeira. O Pix está aí para ajudar o canal, onde pinga não seca. Quem não deu o gostei, dá logo aí antes de encerrar o vídeo. E vamos em frente. Agradeço a todos e todas, urra, e vamos avançar.